Então vamos para a questão 9, que diz o seguinte: enquanto 0,305 mol de um gás ideal passam por uma compressão isotérmica, então ele já dá para a gente qual relação que é, a 22 graus Celsius, e 518 joules de trabalho é realizado sobre ele pelo meio ambiente. Se a pressão final é de 1,76 atm, qual é a pressão inicial? Então, na letra A, basicamente, ele já contou para a gente, né, que estamos tratando de uma relação isotérmica. Na relação isotérmica, o trabalho ele é dado pelo número de mols, vezes a constante R, vezes a temperatura ali, vezes o logaritmo natural da pressão inicial dividido pela pressão final, certo? Então vamos analisar o que a gente tem. Número de mols nós temos, que é 0,305, constante, que é de 8,31. A temperatura, ele dá pra gente que ela é de 22 graus. Então, convertendo para Kelvin, basta eu somar 273, eu tenho que a minha temperatura vai ser de 295 Kelvin. E a pressão inicial é o que nós queremos descobrir. A pressão final a gente tem que é 1,76. Então agora eu vou jogar todos os valores na fórmula. Qual que é a maldade dessa questão que a gente precisa tomar cuidado? Olha só o que ele fala. Passam por uma... Enquanto um gás ideal passa por uma compressão. Se ele está falando de compressão, significa que o gás está comprimindo, está diminuindo de tamanho. Se o gás está diminuindo de tamanho, indica que não é ele que está fazendo trabalho, ele quem está recebendo o trabalho. Então, se ele está recebendo trabalho, o trabalho dele vai ser negativo, menos 518, certo? Porque é ele quem está recebendo, não é ele quem está fazendo. Então, menos 518, vezes o meu número de mols, que é 305, vezes a minha constante, que é 8,31, 295, vezes o logaritmo natural da pressão inicial, dividido pela pressão final, que ele nos dá, que é de 1,76, certo? Então agora, fazendo todas essas continhas, eu vou chegar em menos 518, igual a 748,07 ln da pressão inicial sobre 1,76, certo? E aí agora, passando 748 para cá, dividindo, eu vou ter que o logaritmo natural da pressão inicial sobre 1,76 vai ser igual a menos 0,6924. E agora, o que eu faço, né? A gente precisa lembrar que o inverso do logaritmo, basicamente, é o número de Euler elevado ao outro lado. Então, esse cara aqui, continuando a conta do lado de cá, só para a gente não perder, vai ficar como a pressão inicial sobre 1,76 igual ao número de Euler elevado ao que a gente tinha do outro lado. Tá, 0,6924. E aí, eu vou ter que a pressão inicial vai ser 1,76 vezes, fazendo esse carinha na calculadora, eu vou ter que ele vai ser aproximadamente meio. E aí, então, fazendo 1,75 vezes meio, a gente chega que a nossa pressão inicial é de aproximadamente 0,88 atm, o que bate praticamente perfeito com a resposta do gabarito, né? Considerando que ele considera só uma casa decimal. E aí, o que a gente precisa ver agora é novamente o diagrama, que vai ser exatamente o diagrama que a gente fez lá na questão 7, se eu não me engano, né? Então aqui a gente tem o fator pressão, o fator volume. Na relação isotérmica, a gente tem que pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final, né? Se eu aumento o meu volume, eu aumento a minha pressão. Então esse gráfico vai ser uma reta, né? Uma função afim. E se eu pego dois pontos aqui como o volume inicial e o volume final, e traço aqui, ó, no eixo do volume, basicamente esse cara vai me dar uma área, né, embaixo dessa retinha. A área embaixo dessa reta nada mais é que o nosso trabalho que a gente está analisando na questão.